Um dos piores sentimentos que se pode imaginar é o sentimento de solidão. Por isso que ficar preso na solitária é uma das punições mais cruéis que já existiram na história humana. Sim, fomos criados para ter relacionamentos. A coisa mais significativa que existe na vida é ser reconhecido de verdade por outra pessoa. Mas isso também pode ser bem assustador. Afinal, e se eu desapontar as pessoas? E se alguém descobrir quem eu realmente sou? Eles vão perceber que não são realmente capazes de me amar. Como encontrar relacionamentos verdadeiros? A Bíblia fala sobre tudo isso. Ela diz que Deus criou o mundo para compartilhar com a gente a beleza de existir. O desejo de Deus para nós é que tenhamos amizades verdadeiras, que sejamos parte de uma família, que possamos criar coisas e compartilhar nosso trabalho com outros. E enquanto isso, a gente depende de Deus como nossa fonte de amor e vida. Mas aí vai o problema. Existem tantas barreiras para alcançar isso. Existe a solidão, o medo, o ódio. A Bíblia afirma que essas coisas são o resultado de estarmos desconectados de Deus. Sem Deus não sabemos de verdade quem somos. Mas no centro da história da Bíblia está Jesus, que quer nos trazer de volta a um relacionamento com Deus. Jesus afirmou que Deus nos ama por quem somos e que Ele quer se relacionar conosco, mesmo com todas as nossas falhas. E quando você se dá conta do quanto é amado por Deus, que Ele não tem vergonha de você, isso muda tudo. Isso te dá uma fonte de amor que não é a sua. Então a história da Bíblia nos chama para o relacionamento mais importante que existe. Sim, está nos chamando para conhecer e ser conhecido pelo próprio Deus Criador. Nessa noite eu quero trazer uma mensagem ao teu coração da série Seja Quem Você É. E o tema dessa noite é o poder do propósito. Lucas 1, 26 ao 38, o texto fala sobre o nascimento, o envolvimento de Jesus na virgem chamada Maria. É importante você saber que Maria era virgem até receber e conceber Jesus através do Espírito Santo. Mas depois Maria não fica mais virgem, porque Jesus passa a ter irmãos. Tiago é um dos irmãos de Jesus. Então Maria, ela deixou de ser virgem quando ela foi concebida, quando ela deu à luz a Jesus. Amém? Até aí tudo bem. Mas nessa noite eu não quero falar sobre isso, porque essa é uma linha teológica. Eu quero falar sobre o poder do propósito na nossa vida. Ser quem nós precisamos ser tem muito a ver com o propósito de Deus na nossa vida. Cada um de nós tem um propósito. Deus já determinou isso antes da fundação do mundo. Antes mesmo de eu e você nascer, Deus já escreveu nossos dias. Já determinou aquilo que nós precisamos ser na terra. Então você não é um fruto do acaso, você não é um erro, você não é uma gravidez indesejada da sua mãe e do seu pai, você é um propósito de Deus para essa geração. E nós precisamos entender isso. Eu quero começar com essa frase dizendo: uma vida sem propósito é uma vida sem conquistas. Se você não tem propósito, você possivelmente não haverá conquista na sua vida, porque Deus é um Deus de propósito. Então Ele tem um potencial para fazer acontecer o propósito que Ele mesmo escreveu sobre mim e sobre você. O propósito de Deus não tem a ver com a nossa força, a nossa sabedoria, tem a ver com a nossa dependência e a nossa obediência. O propósito de Deus não tem a ver com as suas condições, seus recursos, se você tem dinheiro ou não, se você mora numa casa boa ou não, se você tem saúde ou não. O propósito de Deus tem a ver com a sua dependência, a sua fome, sua sede, sua obediência para Ele. A sua entrega para o Senhor fará com que o propósito dele se cumpra na sua vida. Deus tem um propósito e um destino profético na sua direção, assim como foi na vida de homens e mulheres que estão registrados na Bíblia. Deus é o mesmo Deus que atuou aqui e é o mesmo Deus que atua hoje na minha e na sua vida. Eu amo o texto que diz, Provérbios 19, 21. Muitos são os planos do coração do homem, mas o propósito do Senhor prevalece sobre todos. Essa é uma realidade. Muitos planos a gente faz no nosso coração. A gente projeta planos, a gente constrói ideias, mas saiba que o propósito de Deus sempre vai prevalecer na minha e na sua vida. É errado ter planos? Não. É pecado, pastor, é pecado de fazer planos, desejos? Não, não é errado, não é pecado. Podemos ter planos sim, mas Deus tem um propósito. Nós não podemos esquecer que nossos planos nunca serão maiores do que o propósito de Deus. Eu posso construir planos incríveis, grandiosos, extraordinários, mas nunca serão superiores ao propósito de Deus na minha e na sua direção.
Então, entre ficar com nossos planos e o propósito, é melhor que a gente entenda que há um propósito e eu quero descobri-lo e eu quero vivê-lo nessa terra ainda, nessa geração. Então, o propósito sempre prevalecerá sobre o plano. Você pode até ter muitas ideias, mas Deus tem um propósito na sua vida. Você pode até ter muitas ideias e planos, mas Deus tem um propósito com você. Amém? Olha para essa pessoa que está ao seu lado, olha para essa pessoa que está ao seu lado aí, diga assim: Deus tem um propósito com você. Deus tem um chamego com você. Deus tem uma intenção na sua vida. Você não está vagando nesse mundo. Deus quer usar você de forma poderosa no propósito que Ele já determinou na sua direção. Agora a gente precisa descobrir isso. E esse texto que nós lemos, Maria tinha a ideia de se casar, porque quando o anjo aparece para Maria, ela mesma diz: eu já estou despojada, eu já estou comprometida, eu já sou noiva. Então Maria, antes do anjo aparecer para Maria e declarar o propósito de Deus, Maria tinha ideias, Maria tinha sonhos, Maria estava projetando a casar com José, amém? Ter filhos, porque era natural, e a cultura judaica é muitos filhos. Eu estive em Israel 2 vezes, e isso me contagiou, me inspirou e também me empoderou a ter vários filhos. Porque lá as mulheres é de 5 para frente. Você não encontra um casal com princípio judaico com um filho apenas. Porque eles entendem que filho é bênção do Senhor. Filho é herança de Deus. Agora a cultura romana nos ensina que filho é problema, é dificuldade, é prejuízo, é despesa, é dor de cabeça. Mas os princípios cristãos ensinam que filho é bênção, que é herança do Senhor. Então Maria tinha feito planos de casar com José, de ter filhos. Ela estava noiva, querido, desposada, né? Que é a expressão em alguma tradução aí, compromissada. Sabe, o noivado, naquele tempo, ele precedia o casamento. Muita coisa foi perdida no meio do caminho, né? Os noivos hoje, aquele tempo não, era o noivado, querido, era uma questão de honra. O noivado era uma questão de um passo para o casamento. O noivado, para você ter ideia, o noivo ele se comprometia com a família da noiva e dava um dote para a família. Hoje o negócio está invertido. Ei, homem, você que está aqui, macho, sua macheza não está na sua sexualidade, sua macheza está na sua palavra de homem, de honrar os princípios. Não é porque você tem uma virilidade sexual que diz que você é macho. Macho é aquele que tem palavra, que honra, que diz que vai fazer e faz, que tem dignidade. Quer aprender mais? Venha para Moldados, macho. Que aqui a gente vai rasgar mesmo. E eu quero ver você aqui, viu? Você que é discípulo da igreja homem. Se você não vier, eu vou bater na sua casa. Ser homem não é falar grosso. Porque tem muito homem que fala grosso e não é homem. Ser homem é você honrar. E naquele tempo, isso era um princípio. Tanto é que José honrou Maria. Estava lá, Maria com seus planos de ter filhos, de casar, noiva. Havia um acordo entre as famílias. Uma mulher na cidade de Nazaré, um lugar desconhecido e insignificante. O que a gente aprende aqui? Preste atenção nisso, porque propósito, queridos, é mais importante do que planos. Propósito é mais poderoso do que planos. Propósito intercede a planos. Então, antes de planejar algo, deixa eu te dar um conselho, consulta Deus para saber qual o propósito nisso. Se você quer planejar algo na sua vida, não tem nada errado nisso, mas quem sabe você não precisa mais consultar a Deus. Qual o propósito? Qual o teu propósito, Senhor, para isso? O que é que o Senhor quer? Para que isso? Planos feitos em discordância com o Senhor, queridos, possivelmente serão frustrados. Então, você precisa e eu precisamos descobrir qual é o propósito e viver no propósito de Deus. O que a gente pode aprender aqui com esse texto? Primeiro, o propósito vale mais do que planos. Repita comigo, diga assim: o propósito vale mais que planos.
Deixa eu te dizer uma coisa com muito amor e com muito temor no meu coração. Deus não tem tanto interesse assim nos seus planos. Uau, o que é isso, pastor? Você tem interesse nos seus planos, mas Deus tem interesse no propósito dele na sua vida. Você tem interesse, investe, você sonha com seus planos. Mas Deus, ele se interessa em fazer acontecer aquilo que ele projetou na sua vida. O maior interesse de Deus é fazer acontecer aquilo que ele já determinou para você. Então não tem uma pessoa mais interessada em ver você vencer, em ver você prosperar, em ver você dar certo, em ver o seu casamento ser um casamento feliz, bem consolidado, em ver você frutificar na sua casa do que aquele que te criou. Ele é o mais interessado que isso aconteça. Então nós não temos o poder de impressionar a Deus, querido. Por quê? Porque Ele já sabe todas as coisas da nossa vida. Então não acho que os seus planos, pastor, olha o projeto que eu fiz aqui, uau, eu vou impressionar até Deus. Você nunca vai impressionar Deus, porque Deus já sabe tudo. Deus já sabe quando você ia nascer, e Deus já sabe até o teu destino final. Porque Deus não trabalha com o nosso tempo de passado, presente e futuro. Deus trabalha com um tempo só. Para Deus tudo já é, tudo já aconteceu. Então você não vai surpreender a Deus. Você precisa só buscar Deus, o que é que o Senhor quer comigo, qual é o teu propósito para a minha vida, para o meu casamento, quem é a pessoa que o Senhor tem para mim, qual é o ministério que o Senhor tem para mim, qual é a área de profissional que o Senhor tem para mim. Propósito é o que motiva, querido. O que motiva Deus a investir em você e não desistir de você? É o propósito que Ele determinou na sua vida. Deus não quer que o propósito dele se frustre e fique no caminho. Deus quer que aconteça tudo o que Ele planejou para você, para a sua casa e sua família. Quando o anjo saudou a Maria, saudações agraciadas do Senhor. A Bíblia diz que Maria se perturbou. Maria ficou perturbada naquele momento porque ouviu algo incrível. Porque Deus estava falando algo que ela nunca esperou, porque ela tinha feito planos, então ela estava esperando que o plano dela acontecesse, mas Deus intervém no caminho e diz assim, não é sobre os seus planos, é sobre o meu propósito. Eu te escolhi para você gerar algo nessa geração, que vai mudar a sua descendência. Deus também te escolheu para isso. Deus escolheu a cada um de nós para vivermos algo incrível, que vai mudar a história da nossa geração. E ela ouviu aquilo e o Senhor dizendo assim, o Senhor é contigo, agraciada. E aí depois que ela conhece, quando ela conhece o propósito de Deus, é que o seu coração começa a descansar no Senhor. Porque até eu e você descobrimos o propósito, a gente vive perturbado. A gente vive em conflito, a gente vive com medo das coisas, com medo como será, como vai ser o destino, como vai ser o amanhã. A gente vive preocupado, perturbado. É um comportamento semelhante ao que Maria teve, mas quando ela descobriu o propósito, querido, aquilo trouxe, sabe, uma certeza no seu coração. O anjo disse a Maria, não temas. Do verso 30 ao 33, você vai ver o anjo destrinchando o propósito de Deus para a vida de Maria. Deus revela a sua intenção com aquela mulher. Deus revela a sua intenção com você também. Deus não quer esconder, Deus não tem segredos com você. Deus quer que você o busque, Ele vai revelar-se para você, Ele vai falar a você qual é a intenção dEle com você, qual é o propósito dEle para a sua vida. Você pode até de princípio não entender, mas se você obedecer, se deixar ser levado pelo Senhor, Ele vai te levar até lá, o destino que Ele já escreveu para você. Porque se você olhar um pouquinho para trás, você vai ver que você nunca pensou talvez em viver o que você está vivendo hoje. E eu quero dizer que é só o começo na sua vida, porque muito mais virá na sua direção e na direção da sua casa. Ele não quer as suas ideias, queridos. Deus não quer os seus planos, seus pedidos, sua opinião. Ele só quer o seu sim. Deus não quer que você, Deus, eu tenho uma ideia que é melhor do que a do Senhor. Eu tenho um plano aqui que é melhor do que o Senhor. Deixa eu dar um jeitinho para que o Senhor possa me abençoar. Deus não está interessado nas suas ideias. Com muito amor e temor eu digo isso. Deus não está interessado nas minhas ideias, nos meus planos, nos meus sonhos. Deus está interessado no meu sim, na minha obediência, na minha fidelidade para Ele, para que Ele cumpra o que Ele sonhou e planejou comigo. Você entende isso ou não? Amém? Em nome de Jesus.
Eu planejei no começo da minha caminhada cristã, eu quero ser um bom professor, porque eu tenho essa veia de ensino. Por isso que eu entrei numa faculdade de educação física, porque eu queria ser um professor de educação física da escola, sabe? Então minha ideia na igreja era ser um bom professor de escola dominical, um bom professor de sala de aula, das escolas. Tanto é que lá eu comecei a investir nessa área de treinamento de escola, comecei a criar escolas lá. E o pastor foi me dando essa área para eu servir, eu fui começando, aí eu me encontrava aí. Aí no meio do caminho Deus diz assim, eu não estou preocupado com tua ideia, eu não estou preocupado com o seu plano, eu não estou preocupado com o que você pensa, o que você acha, estou preocupado se você vai me obedecer, vai dizer sim, vai ser fiel, e eu vou te levar aonde eu tenho projetado para você. E hoje eu estou aqui como pastor da igreja que eu nunca pensei. Você está me entendendo ou não? Então ele não quer suas ideias, ele quer o seu sim. Diga assim, Deus não quer as minhas ideias, Deus quer o meu sim. Você pode aplaudir a Ele por isso? Em nome de Jesus. Olha, propósito é a intenção original por algo, querido. Propósito é a intenção original, a razão pela qual algo existe. A palavra propósito na Bíblia, ela é traduzida como vontade, como conselho de Deus e como decreto de Deus. Então Deus tem vontade, Deus tem conselho, Deus tem um decreto para a sua vida. Eu vou repetir para que você entenda, Deus tem uma vontade, Deus tem um conselho e Deus tem um decreto na sua vida. Você só precisa dizer sim a Ele e vai se cumprir aquilo que Deus propôs para você. O propósito de Deus precisa se cumprir na sua direção. E quando nós falamos de propósito, estamos falando de vontade de Deus. A vontade, querido, é algo que Deus decretou. Deus tem decretos na sua direção, ou seja, conselhos para o seu destino. Deus tem conselhos para que Ele cumpra o que Ele já determinou no seu destino. Porque Deus te criou e existe uma intenção dEle na sua criação. Existe uma intenção na sua existência, é por isso que você está vivo hoje. Deus tem uma intenção com você. Você não acha que você está vivo porque é sorte. Ai, foi uma sorte aquilo ali, eu me livrei daquele acidente, daquela bala perdida. Não foi sorte, é Deus te conduzindo para o propósito dEle. Você precisa entender, Deus te livrou porque tem um propósito. Deus está sustentando você porque tem um propósito. Deus está dando as condições é porque tem um propósito. Nada é por acaso, nada é sorte, querido. É plano de Deus na sua direção. Você precisa louvar a Ele e agradecer mais a Ele. Amém? Você entendeu? Maria disse, como será isso se eu sou virgem? Não era uma pergunta de incredulidade, mas uma pergunta de perplexidade. Como eu vou ter um filho se eu não tenho intimidade, não tenho relação sexual ainda? O anjo disse, você receberá o poder de Deus para cumprir o propósito que é de Deus. Porque todo propósito ele vem acompanhado por um poder para que se cumpra. Escute, você não faz muito esforço quando é propósito de Deus. Ele se cumpre naturalmente porque há um poder liberado para isso acontecer. Também quando não é propósito, querido, você vai se matar. Você se gasta, se cansa. Você tem que usar muita força. Por isso que os planos do homem jamais prevalecem sobre os propósitos de Deus. Porque tudo já está estabelecido e Deus já fez nascer você. Sabe, escute isso que eu vou te dizer. Deus já fez nascer você para começar o que Ele já definiu através de você. Você não entendeu. Deus fez nascer você porque Ele quer que se cumpra aquilo que Ele já determinou através de você. Então você não é um fruto do acaso. Deus tem um plano na sua direção, tem um propósito para que você viva. Amém? Queria pedir a ajuda do introdutor ali para segurar essa porta. Segundo, Deus nunca anda preocupado. Primeiro que a gente falou aqui é, o propósito vale mais que plano. Segundo, Deus nunca anda preocupado, querido. Diga assim, Deus nunca anda preocupado. Você sim, eu sim, mas Deus não. A gente se preocupa, a gente arranca os cabelos, o cabelo cai da cabeça. A gente fica ansioso, a gente desenvolve ansiedade, a gente dá dor de estômago, dor de cabeça, a gente anda preocupado demais, mas Deus não se preocupa, querido.
Você nunca vai pegar Deus preocupado. Ai, eu estou preocupado hoje se eu vou conseguir fazer esse milagre ou não. Como vai ser agora? Ei, eu fui pego de surpresa agora. Como é que vai ser para resolver essa situação, essa tragédia, esse negócio que não era nos meus planos? Não, você nunca vai ver Deus preocupado. Ele não se preocupa com o nosso sucesso. Deus não se preocupa com o nosso sucesso ou fracasso. Deus só quer ver a nossa disponibilidade para Ele, nossa fidelidade. A pergunta é: você vai permanecer fiel ao Senhor? A pergunta não é se você vai conseguir, é se você vai dizer sim. Ele sabe que os desapontamentos, as dificuldades, as frustrações na nossa vida, querido, nunca serão para nos fazer fracassar, mas para nos fazer prosperar. Ei, entenda isso, que a sua vitória é construída através de processos na sua direção. Sabe, John Kennedy, um maior presidente dos Estados Unidos que marcou a história no século passado, anos passados, década passada, ele certa vez disse assim, ó: esforço e coragem não são suficientes sem propósito e sem direção. Esforço e coragem não são suficientes se não houver propósito e direção na nossa vida. Então, ei, deixa eu te dar um conselho: não viva por viver, viva para fazer acontecer o propósito de Deus na sua direção. Não viva por viver. Olha para essa pessoa que está ao seu lado e diga assim: ei, você não tem que viver por viver, você tem que viver para fazer acontecer a vontade de Deus na sua direção. Amém? Você pode aplaudir se você crê nisso. Então entenda que a pergunta de Maria foi: como será isso? Como vai acontecer? E aí Deus disse a Maria: eu vou liberar o poder que você precisa. Ou seja, em outras palavras, Deus tem os recursos certos para que Ele já faça acontecer na sua vida o que Ele planejou. Vocês estão comigo aqui? Deus tem os recursos certos para fazer o propósito dele acontecer na sua vida. Você se preocupa, como vai ser? A pergunta de Maria foi: como vai ser isso? Como eu vou sustentar uma criança desse nível? Como eu vou ter essa criança? Como eu vou poder dar comida a essa criança? Como eu vou vestir essa criança? Nossos questionamentos sempre serão assim: como vai ser? Deus falar com você: eu vou te levar a um lugar grande. Aí você fica: como vai ser? Eu vou te dar um ministério grande. Como vai ser? Eu vou te dar uma família grande. Como vai ser isso? Eu vou te dar muitos filhos. Você fica: está repreendido. Como vai ser isso? Eu já vi isso, eu dizer assim: ei, Deus está liberando sobre você hoje 3 filhos. A mulher fazia assim: tá. A mulher dizia: é para tu essa palavra. Porque na nossa mente a gente fica preocupado, querido. Como vai ser? Como eu vou sustentar? Como eu vou tirar recursos? De onde vai vir esse recurso? Sabe, no começo do nosso casamento a gente passou muita dificuldade financeira. Tinha dia que eu não tinha dinheiro nem para comprar pão. E aí a gente ficava: vamos ter filho. Eu dizia: como vai ser? Eu começando a minha profissão, eu estou ganhando eu ganhava R$300, querido, falou, dando aula ali, acolá, e ela dizia: eu quero ter um menino, como é que vai ser? Aí eu dizia: vamos ter, a gente vai ter só um. Olha, meus planos era ter um filho. Estou abrindo meu coração para você. Meus planos era ter um menino, porque eu ficava fazendo as matemáticas. A gente faz essas matemáticas porque a gente fica preocupado e achando que Deus também fica preocupado. E Deus dizendo aí: se eu te dou um propósito, eu te dou os recursos também com propósito, para que aconteça. Se Deus te deu um propósito na sua vida, e Deus te deu um propósito na sua vida, não se preocupe. Tem recursos que vêm de onde você nem espera, para fazer acontecer o propósito. Porque se o propósito de Deus, Ele vai financiar o propósito. E aí eu fiz planos de um filho, e Deus me deu 3. Uau! Você entendeu? Porque você faz plano, Deus tem propósito. Você faz planos, os propósitos de Deus são muito maiores do que os seus.
Então, se você está planejando algo no nível que você acha que é grande, eu quero dizer que o propósito de Deus é muito maior daquilo que você tem pensado ou imaginado na sua direção. Eu planejei 1, Deus me deu 3. Se eu não tinha recursos para 1, Deus diz assim, não é sobre você os recursos, é sobre o meu propósito. Então, se eu te dei, eu vou financiar. Então, não se preocupa não, querido. Se você anda preocupado demais, é porque é os seus planos. É porque as suas ideias, talvez. Mas se Deus já determinou, Ele vai financiar. Os recursos vêm dele. A sua condição é limitada, mas as de Deus jamais serão. O anjo diz a Maria, por acaso há alguma coisa impossível para Deus? Uau! E era um anjo falando. E eu fico pensando, como é a voz de um anjo? Por acaso há algo impossível para o Senhor, Maria? É porque a gente acha que anjo fala assim, né? Mas olha para esse anjo, ou essa anja que está do teu lado aí, ó. Olha que anjo bonito, olha que anja bonita. Fala para ele assim, ó. Fala olhando nos olhos assim, eu sou um enviado do Senhor na sua vida hoje. Não haverá impossíveis na sua direção. Porque Deus te deu um propósito e Ele vai te dar os recursos. Se você crê, aplauda Ele aí em nome de Jesus. Maria olhava uma criança, mas Deus estava vendo um propósito, querido. Maria estava olhando para uma criança e Deus olhando para todo um propósito que Ele construiu. O convite de Deus para mim e para você é olhe além das coisas que os teus olhos fazem enxergar. Porque a gente vê as coisas temporárias, mas Deus vê as coisas eternas. Então o que você vê hoje, ei, escute, o que você está vendo hoje com os teus olhos é apenas uma parte do propósito de Deus. É apenas o começo de um grande iceberg. Porque o que Deus tem para você é muito grande, querido. Então você não pode se limitar. Sua preocupação, escute que eu vou te dizer com muito amor no meu coração e temor ao Senhor. Mas suas preocupações não preocupam Deus. Deus não se preocupa com as tuas preocupações. Em outras palavras, para que você entenda bem direitinho, quero escrever o que eu estou dizendo aqui, desenhar para você entender. Deus não se preocupa com as suas preocupações. Diga assim, Deus não se preocupa com as minhas preocupações. Diga valendo mesmo para você entender, porque você anda preocupado demais e achando que Deus está preocupado com as suas preocupações. Deus não se preocupa com a minha preocupação, querido. Maria preocupada e Deus não estava nem aí. Deus estava dizendo, você só precisa dizer sim, o resto é comigo. A única coisa que você pode interromper o propósito de Deus é a sua desobediência, se você disser não a Ele. Então tudo que Deus queria de Maria era um sim, e não os seus recursos. Maria estava lá dizendo, Senhor, eu só tenho um copo com meia água, eu só tenho uma Bíblia, eu só tenho um pedaço de papel, só tenho um celular. O que é que eu vou fazer com isso? E Deus dizendo a Maria, eu não estou perguntando a você o que é que você tem. Eu estou perguntando a você se você vai me dar o seu sim. Porque às vezes, querida, a gente limita o propósito de Deus, porque a gente olha para o nosso bolso, a gente olha para a nossa conta bancária, a gente olha para onde a gente mora, a gente olha para o bairro que a gente vive, a gente olha para a bicicleta que a gente tem, a gente olha para o vale transporte que a gente tem no bolso, o passe fácil, a gente olha para tanta coisa e Deus dizendo, eu não estou preocupado com as tuas preocupações. Eu quero o teu sim, eu quero a tua disponibilidade, eu quero você estar disposto a viver os meus sonhos, os meus propósitos, e eu vou me revelar a você, vou fazer coisas incríveis em você, através de você. Porque existe um poder naquilo que Deus decretou, queridos. Ele já providenciou tudo. Deus não começa algo para deixar no meio do caminho. Deus não começa algo para não terminar aquilo que Ele começou. Então, se Deus começou uma história com você porque fez você nascer, Deus quer completar essa história porque Ele já planejou você.
Mas nós, seres humanos, é que a gente interrompe o processo. A gente desiste, a gente diz não, a gente oferece tantas desculpas para Deus. Tantas desculpas a gente usa. Deus nos chama, a gente diz, eu não consigo. Deus quer nos dar um propósito, a gente diz, eu não tenho condições, não tenho recursos. Deus quer fazer algo com a nossa vida, a gente vive dando desculpa. Deus não está preocupado com as suas preocupações. Deus não se preocupa com as tuas desculpas. Deus só quer o teu sim. Então Maria entendeu e disse, aqui está a tua serva, Senhor, que se cumpra em mim o teu propósito. Foi isso que Maria disse. Quando ela entendeu que não era sobre os recursos, que não era sobre as condições, mas é sobre a disponibilidade, sobre a obediência, sobre a fidelidade, sobre entregar o seu coração, sobre você entender que você sem o Senhor não consegue nada. A Maria disse, eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim o teu propósito, Senhor. Pode gerar o filho que o Senhor quiser. Naquela hora Maria estava dizendo assim, eu abro mão de tudo pelo propósito do Senhor. Porque Maria sabia que José não ia entender como ela ficou grávida no meio do processo de noivado. Ficou grávida de outro homem. Mas Maria disse ao Senhor, eu prefiro viver o teu propósito do que os meus planos. Eu prefiro viver a tua vontade do que a minha vontade. Eu prefiro viver com o Senhor do que sem o Senhor. Eu prefiro viver aquilo que o Senhor planejou para mim do que tudo que eu tentei fazer. Queridos, preste atenção porque o Senhor nunca vai te abandonar. A tua decisão para Ele sempre vai ser honrada por Ele. Quando você decidir verdadeiramente viver os planos do Senhor para você, você vai ver Deus honrar você, sustentar você, dar os recursos que você precisa até a fazer acontecer o que Ele está planejando. Então não se preocupa não, e se ainda você está preocupado, Deus não se preocupa com as suas preocupações. Deus quer o seu sim, amém? E por último aqui, no caminho do propósito há processo. No caminho do propósito, Deus há processo sim, Deus determinou, olha, escute queridos, Deus terminou você antes de começar você. Isso é incrível. Porque Deus completou a nossa história antes mesmo da gente nascer. Você crê nisso? Crê verdadeiramente? Olha para essa pessoa e diz assim, você acredita nisso de fato? Que Deus terminou a sua história antes mesmo de você nascer? Olha para ela e pergunta, acredita? Acredita? E por que você não confia nele então? E por que você não obedece a Ele então, se você acredita que Ele já escreveu toda a sua história antes de você nascer? Porque você vive procurando os porquês da vida, quando você deveria procurar o para quê. Não é sobre o porquê, é sobre o para quê. Se eu já estou terminado antes de nascer, eu preciso perguntar o para quê eu nasci. Se eu já estou terminado antes de eu nascer da minha mãe, eu preciso procurar o Senhor hoje e dizer, Senhor, para que o Senhor me trouxe aqui? Para que eu nasci nessa casa? Para que eu nasci nessa comunidade? Para que eu estou aqui? Para que? Aí você vai entender Deus dizer a você, foi para isso que eu te fiz, foi para isso que eu te sustento hoje, é para isso que eu construí a sua vida. Isso é propósito, querido. E todos nós precisamos descobrir isso, porque senão a gente vive por viver. A gente vive sobrevivendo, quando Deus quer que a gente viva vivendo. Então Deus já determinou, meu futuro está atrás de mim, porque Deus já escreveu tudo. Efésios capítulo 1 é incrível, a revelação que Paulo tem ali. Mas ali Paulo fala direitinho isso, Efésios capítulo 1, verso 3 e 4, olha o que a Bíblia diz. Verso 3 e 4, a Bíblia diz assim, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Deus já fez eu e você antes de todas as coisas. Então Ele já nos terminou antes da gente nascer.
Porque o verso 3 aqui fala sobre você. Fala sobre ele o verso 3. E o verso 4 sobre nós. O verso 3 fala sobre os recursos dele, o poder dele na nossa vida. O verso 4 fala sobre o decreto que nós precisamos dizer sim a ele. Porque o verso 3 diz que ele já nos abençoou nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O verso 4 diz que ele já nos predestinou, nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos abençoados. Então, ei, Deus te fez para ser abençoado. Deus te fez para viver abundância. Deus te fez para ser feliz. Deus te fez para ser um vencedor. Deus te fez para você ser conquistador das coisas. Deus te fez para você viver milagres. Deus te fez para você ser alguém transformado nessa geração. Ser santo e irrepreensível, para glorificar o nome dele. Mas no caminho vai haver processo. Você acha que se Maria dissesse não ao Senhor, o propósito dele ficaria no caminho? Já pensou naquele dia Maria dizendo, eu não quero seu anjo ou seu Gabriel? O senhor pode dizer a Deus lá que escolha outra pessoa? Quantos não fazem isso hoje, querido? Quantos hoje não agem assim? Deus dizendo, ei, dá a tua vida, me dá o teu coração, eu tenho um propósito com você. E você diz, Senhor, escolhe outro, eu não. Deixa eu viver aqui, deixa eu curtir aqui, deixa eu fazer minhas paradas aqui, deixa eu dar meu rolê aqui. E Deus dizendo, não, é com você mesmo que eu tenho um negócio. Mas você acha que se Maria dissesse, não, Gabriel, eu estou noiva, eu vou... Como é que vai ser? Estou esperando naquele dia. Aí você acha que o propósito de Deus ia ficar ali? Jesus não nasceria? Não. Ele levantaria outra pessoa. Mas Maria entendeu dizendo assim, não. Se o propósito vai acontecer, eu não quero ficar fora. Então não fique fora do propósito de Deus. Deus tem planos com você, não fique fora, amém? Maria estava olhando, queridos, olha, não fique fora, em nome de Jesus, há processo. Muitas coisas podem ficar pelo caminho, mas o propósito de Deus jamais vai ficar. Vai prevalecer sempre na sua vida. Deus jamais vai permitir que algo comece sem que já esteja concluído, inclusive você. Então escute, Deus primeiro termina o projeto e depois Ele começa a colocar em prática. Assim é comigo e com você. Deus primeiro terminou tudo, depois Ele nos permitiu nascer para cumprir tudo aquilo que Ele já projetou. Eu e você precisamos só descobrir e dizer sim. Maria estava olhando para as suas condições. Eu não tenho recursos, eu não sou da cidade relevante, eu não sou ninguém importante. Mas Deus dizendo, você é escolhida, você é agraciada, eu tenho um poder para fazer cumprir o propósito que eu determinei na sua vida. Maria dizendo, como será depois que essa criança nascer? Deus dizendo, já está tudo determinado, você só precisa descansar e crer. Então escute, não entregue o teu coração ao que te falta, mas ao que Deus tem para você. Deus disse para Maria, eu tenho um propósito na sua vida e com ele vem o poder para fazer acontecer. Uau, é incrível, eu quero terminar aqui. Jesus nasce e a gente sabe que Jesus nasce no estábulo. Jesus nasce numa caverna, sem recurso nenhum. Nasceu em Nazaré, uma cidade totalmente esquecida, sem recursos, não havia importância. Jesus nasceu lá, fugido, sabe? E nasceu lá, debaixo de nesse estábulo, sem recursos nenhum. Mas Maria não sabia que os recursos já estavam a caminho. Porque a Bíblia diz que Deus envia 3 magos na direção de Jesus e cada um com muitas ofertas. Presentes, valiosos para dar para Jesus. Maria tem Jesus, Maria está diante dela o propósito de Deus. Olha ao seu redor, não vê recurso nenhum. Mas ela não sabia que o recurso já estava a caminho. Porque Deus nunca vai falhar. Deus nunca vai deixar de cumprir aquilo que Ele promete na nossa direção. Escute o que eu vou te dizer, porque você hoje pode não estar enxergando os recursos, mas isso não ausenta os recursos estar na sua direção.
Talvez você não esteja vendo, mas Deus já está enviando recursos. Talvez você não está crendo, mas Deus já está trabalhando na sua direção. E de onde você menos espera, Deus envia os recursos para sustentar. Se é propósito de Deus, não vai faltar recursos para acontecer na sua direção. E se a sua família é propósito de Deus, não vai faltar recursos. Se a sua empresa é propósito de Deus, não vai faltar recursos. Se esse planejamento seu é propósito, Deus vai enviar os recursos para fazer acontecer. Você precisa crer. Então para um pouco de se preocupar com o processo e começa a visualizar o propósito. Amém? Em nome de Jesus. Todo propósito de Deus vem com o poder de Deus para se cumprir. Eu creio nisso. Você crê? Hoje é o dia que o Senhor te chamou aqui para firmar isso no teu coração. Porque talvez você está quase desistindo. Talvez você já pensou demais em parar. Talvez você já abandonou algo que Deus colocou no teu coração. Mas hoje Ele está dizendo, você não precisa achar que eu estou preocupado com as suas preocupações. Eu tenho os recursos que você precisa. Você só precisa acreditar e continuar a crer. Porque Deus vai fazer acontecer na sua vida.